Existe uma pergunta que ninguém faz em voz alta porque a resposta é incômoda demais. Você vê ela acontecer ao redor. Você talvez já tenha vivido ela. Um homem trabalhador, estável, respeitoso e que fica olhando de fora enquanto a mulher que ele queria escolhe o cara que vai destruí-la. O errado, o instável, o perigoso, o que mente, some, volta, mente de novo e é recebido de volta toda vez. E a pergunta que fica no ar, carregada de ressentimento ou de dor genuína, é: por quê? A resposta fácil culpa a mulher. A resposta politicamente correta diz que é trauma, que é padrão aprendido, que é baixa autoestima. E essas respostas não estão completamente erradas, mas estão incompletas de uma forma que protege todo mundo de encarar o que está realmente acontecendo. Porque quando você vai até a raiz, quando você desce da sociologia e vai direto para a biologia, para a evolução, para o que acontece no sistema límbico de uma mulher durante a ovulação, para o que os estudos de psicologia da personalidade encontraram consistentemente em amostras de dezenas de países. O que você encontra não é patologia, mas sim lógica. Uma lógica tão antiga que existia antes da linguagem, antes da moral, antes de qualquer construção social. Uma lógica que a civilização tentou enterrar, mas que nunca parou de funcionar. E entender essa lógica não é justificar dano, é enxergar o ser humano como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. Comece com o básico, com o que estava acontecendo há 300 mil anos, quando o Homo sapiens vivia em grupos de 50 a 150 pessoas em savanas africanas. Não havia Estado, não havia lei, não havia salário, contrato de trabalho ou seguro de vida. O mundo era literalmente um lugar onde você poderia morrer amanhã, por fome, por ataque de predadores, por ataque de um grupo rival. Dentro desse contexto, uma mulher tomava as decisões mais importantes da sua vida com base em um cálculo que o seu inconsciente executava com muito mais precisão do que qualquer pensamento deliberado jamais poderia. O cálculo era simples na superfície e brutalmente complexo por baixo. Com quem eu me reproduzo para maximizar as chances dos meus filhos sobreviverem? A resposta não era o mais gentil, não era o mais fiel, não era o que vai me tratar bem. A resposta, gravada ao longo de milhares de gerações de seleção natural, era o que tem os melhores genes. E genes bons, no contexto da savana, sinalizavam uma coisa acima de tudo: capacidade de dominar o ambiente, dominar outros machos, ter status no grupo, ter a disposição e a capacidade de usar violência quando necessário, ter a confiança que vem de saber que você pode, se precisar. Isso é testosterona. É o hormônio que constrói massa muscular, aguça essa agressividade, reduz o medo, facilita a tomada de risco e que, não por acidente, está diretamente associado à dominância social. E uma mulher, biologicamente, tem mecanismos de detecção de testosterona tão refinados que consegue identificar os seus sinais em microexpressões faciais, na postura corporal, no tom de voz, na forma como um homem entra em um ambiente. Ela não processa isso conscientemente, ela simplesmente sente. Aqui entra um dado que a psicologia evolutiva documentou exaustivamente e que poucos conseguem engolir: a preferência de uma mulher por homens dominantes, e especificamente por homens com traços agressivos, de risco, antissociais, não é constante. Ela oscila com o ciclo menstrual. Durante a fase folicular, próxima à ovulação, quando a fertilidade está no pico, as preferências mudam de forma mensurável. Estudos publicados em periódicos como Evolution and Human Behavior e Personality and Individual Differences mostraram que, nesse período, mulheres são significativamente mais atraídas por faces masculinas com traços associados a altos níveis de testosterona, mais atraídas por homens com comportamentos competitivos, dominantes e até levemente agressivos. A atração pelo homem estável e gentil não desaparece, mas é sobreposta, nessa janela específica, por uma atração mais intensa
pelo homem que carrega os sinais genéticos de força. O que isso significa na prática? Que a biologia feminina não foi construída para uma estratégia única. Ela foi construída para duas estratégias em paralelo. A teoria chamada de Strategic Pluralism, por cientistas como Stephen Gangestad, diz que fêmeas de primatas, incluindo humanas, evoluíram para alternar entre parceiros de curto e longo prazo, com base em suas condições reprodutivas. No longo prazo, você quer um parceiro que fique, que invista, que cuide. No curto prazo, no momento da fertilidade, você quer os melhores genes disponíveis, independentemente de tudo o mais. E aqui está o paradoxo que destrói o homem gentil. Ele é ótimo para longo prazo. Exatamente o tipo que deveria ganhar. Mas na janela onde a atração é mais intensa, onde a bioquímica está a pleno vapor, onde as decisões impulsivas são tomadas, ele não é o que dispara o sinal. Os pesquisadores chamam esse conjunto de traços de Dark Triad, a tríade sombria da personalidade. 3 características que, em combinação, criam um perfil que é objetivamente destrutivo para qualquer relacionamento duradouro, mas que é, comprovada e consistentemente, mais atraente para mulheres do que o perfil oposto. O primeiro traço é o narcisismo, a crença genuína na própria superioridade, a capacidade de entrar em um ambiente e agir como se fosse o centro do universo, não com insegurança performática, mas com a confiança sólida de quem nunca considerou seriamente a hipótese de não ser o mais importante na sala. Narcisistas são, em média, fisicamente mais cuidados, porque a autopercepção de valor faz com que invistam em aparência. São mais socialmente fluentes, porque passam a vida inteira praticando como impressionar. E são extraordinariamente bons em criar, nos primeiros meses de um relacionamento, a sensação de que você é especial, de que foram escolhidos por alguém excepcional para esse amor excepcional. O segundo traço é o maquiavelismo, a capacidade de ler pessoas, entender motivações, identificar vulnerabilidades e usar tudo isso estrategicamente. O maquiavélico não é explicitamente cruel. Ele é calculista. Ele diz o que você precisa ouvir no momento em que você mais precisa ouvir. Ele cria dependência emocional de forma tão gradual que você nunca vê a armadilha sendo montada. E quando o relacionamento começa a se deteriorar, ele sabe exatamente quais botões apertar para te trazer de volta. O terceiro traço é a psicopatia. Não o assassino cinematográfico, mas a versão cotidiana, ausência de culpa, baixa ansiedade, capacidade de agir sob pressão sem o peso emocional que paralisa pessoas normais. Psicopatas subclínicos, aqueles que nunca cruzaram para a violência real, mas que carregam o substrato, são percebidos como calmos em situações que deixariam qualquer um nervoso. São percebidos como corajosos, são percebidos como seguros de si de uma forma que vai além da performance, e essa calma, biologicamente, é lida como competência. Um estudo publicado no Journal of Personality, com 128 mulheres avaliando perfis masculinos com personalidade física idêntica, apenas a personalidade variando, encontrou que o perfil com traços elevados de Dark Triad foi consistentemente avaliado como mais atraente, não levemente mais atraente, significativamente, e esse resultado se replicou em outros estudos, em outros países, com outras amostras. A tríade sombria, independentemente da aparência física, aumenta a atratividade masculina percebida. Agora vá um nível mais fundo, porque até aqui estamos falando de atração. Mas existe um fenômeno que vai além da atração, que vai até o amor genuíno por homens que a sociedade inteira reconhece como monstros, que explica por que assassinos condenados, cumprindo penas de décadas, recebem cartas apaixonadas de mulheres que nunca os conheceram, que explica por que Ted Bundy foi assediado por mulheres durante seu próprio julgamento, que explica o fenômeno das serial killer groups, mulheres que chegam a se casar com presos condenados por crimes hediondos. O psicólogo John Money cunhou o termo em 1986, hibristofilia,
A atração erótica por pessoas que cometeram crimes, e é um fenômeno documentado, estudado, com suas próprias subdivisões e mecanismos. Uma parte da explicação está no que os neuropsicólogos chamam de transferência de excitação. O cérebro humano, em situações de perigo controlado, um filme de terror, uma montanha-russa, um julgamento criminal transmitido ao vivo com o réu algemado e cercado de seguranças, produz adrenalina e cortisol, que uma vez que o perigo é reconhecido como não imediato, se convertem em algo que se parece muito com excitação sexual. A amígdala dispara. O corpo entra em estado de alerta, e quando o alerta baixa, o resíduo bioquímico ainda está lá, tingindo o ambiente de uma intensidade que o cérebro associa erroneamente à pessoa presente, ao rosto na tela, à figura no banco dos réus. Isso é documentado. Isso não é metáfora. A fisiologia do medo e a fisiologia da excitação sexual compartilham circuitos, e um homem que provoca a primeira, num contexto seguro, pode inadvertidamente disparar a segunda. Mas a hibristofilia tem uma outra camada que é mais perturbadora. Pesquisadora Catherine Ramsland, professora de psicologia forense, documentou os relatos das próprias mulheres envolvidas com criminosos presos. Uma das narrativas mais comuns é o que ela chama de fantasia de reforma. A crença de que essa mulher específica é diferente de todas as outras, que ela vê o homem real por baixo do crime, que com ela ele seria outro, que seu amor, sua dedicação, sua presença poderia transformar quem nenhuma outra pessoa conseguiu transformar. Isso não é ingenuidade, mas sim um instinto de cuidado hiperativado e mal direcionado. O mesmo impulso que faz as melhores mães, as enfermeiras mais dedicadas, as pessoas com maior capacidade empática do mundo. Direcionado errado para um alvo que é por definição inacessível fisicamente e que, precisamente por essa inacessibilidade, nunca vai decepcionar no cotidiano, nunca vai deixar a tampa do vaso sanitário aberta, nunca vai chegar bêbado na madrugada. A relação existe em um estado de fantasia permanente, e fantasia nunca envelhece, nunca irrita, nunca defrauda da forma pequena e cotidiana que os relacionamentos reais invariavelmente fazem. Mas volte agora para fora das prisões, para o cotidiano, para o cara ruim de bairro, não o assassino famoso, apenas o homem que não tem emprego fixo, que mente quando é conveniente, que tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes, que some por semanas e volta como se nada tivesse acontecido, que nunca vai estar lá quando você mais precisar. Por que ele continua sendo escolhido? Repetidamente. Por mulheres inteligentes, por mulheres que sabem, conscientemente, que é um erro. A resposta está numa distinção que a psicologia evolutiva faz entre 2 tipos de valor masculino que as mulheres processam e que raramente correspondem ao mesmo homem. O primeiro é valor genético, sinais de dominância, testosterona, competência física e social, capacidade de proteger. O segundo é valor de investimento, disposição de permanecer, de cuidar, de compartilhar recursos ao longo do tempo. O homem da tríade sombria é com frequência rico em valor genético e pobre em valor de investimento. O homem gentil e trabalhador é, com frequência, rico em valor de investimento e percebido como neutro ou fraco em valor genético. Não porque seja fraco, mas porque a gentileza, a estabilidade e a previsibilidade não disparam os mesmos circuitos que a dominância e o risco. E aqui está a crueldade do sistema. O mesmo comportamento que sinaliza bom parceiro de longo prazo pode ser lido pelo sistema instintivo como baixo valor de mercado. A disponibilidade incondicional não é lida como amor, é lida como ausência de opções. A gentileza sem tensão não cria atração, cria conforto. E conforto, por mais valioso que seja, não é o mesmo que desejo. Isso não é uma regra absoluta. É uma tendência estatística, uma pressão evolutiva que varia enormemente entre indivíduos, que é modulada pela cultura, pela criação, pelo nível de maturidade emocional e pela consciência que uma pessoa tem de seus próprios padrões.
Existem mulheres, muitas, que conscientemente navegam essa tensão e fazem escolhas que contrariam o impulso biológico. Mas o impulso está lá. Negá-lo não o apaga. Existe um filósofo que chegou perto disso sem ter os dados da neurociência moderna. Nietzsche, ao falar sobre a vontade de poder, não estava descrevendo uma filosofia política, estava descrevendo algo que ele observava na natureza humana. Que o que os seres vivos buscam no fundo não é felicidade, não é segurança, não é prazer, é expansão, domínio, presença no mundo. E que aqueles que demonstram isso de forma mais intensa magnetizam os outros não apesar da intensidade, mas por causa dela. O problema é que Nietzsche estava descrevendo um padrão que funciona no curto prazo e se desfaz no longo prazo. Porque o homem que domina, que não se dobra, que carrega a energia do predador, esse homem é extraordinariamente difícil de conviver. A dominância não se desliga. O narcisismo não faz férias. A ausência de empatia aparece tarde, quando você já está dentro, quando você já investiu, quando a fantasia já colapsou e o que sobrou é a pessoa real, que nunca foi o que você imaginou, porque você nunca imaginou a pessoa real. O ciclo que essa dinâmica cria é documentado e devastador. A mulher entra atraída pelo sinal de valor genético, fica pelo investimento emocional que ela já fez, sai destruída muitas vezes, não porque o homem foi um monstro desconhecido, mas porque nunca foi o que o desejo inicial prometeu que seria. E carrega para o próximo relacionamento, inclusive para o homem bom que aparecer depois, o resíduo dessa experiência, a desconfiança, a testagem, a dificuldade em receber gentileza sem suspeitar de fraqueza. E o homem gentil, que ficou de fora vendo tudo isso, tira a conclusão errada, que ser bom não funciona, que precisa ser diferente, que precisa performar o que não é para ser desejado, e ao fazer isso, entra no mesmo ciclo pelo outro lado, adotando um verniz de indiferença que às vezes funciona no curto prazo e que o deixa vazio por dentro no longo. A saída desse labirinto não está em nenhum dos extremos, não está em se tornar um predador para ser desejado, nem em esperar que o desejo amadureça sozinho e venha na direção certa por acaso. A saída está em entender o mecanismo, e entender o mecanismo é o trabalho mais honesto e mais difícil que existe nas relações humanas. Para a mulher, significa reconhecer quando a atração intensa é um sinal biológico e quando é uma escolha. Significa aprender a distinguir o que o sistema límbico grita do que o córtex pré-frontal, com calma, avalia. Não para suprimir o desejo, mas para não ser governada unicamente por ele. Significa fazer a pergunta incômoda: eu quero esse homem ou eu quero o que imagino que ele é? Eu estou escolhendo uma pessoa ou estou perseguindo um sinal químico que meu cérebro está interpretando como valor? Para o homem, significa entender que a questão nunca foi gentileza versus crueldade. Foi presença versus ausência. Não a presença servil que elimina tensão e com ela elimina a atração, mas a presença que vem de saber quem você é, de ter clareza sobre o que quer, de não precisar da aprovação de ninguém para estar inteiro. Isso não é indiferença performática. É algo mais raro e mais difícil. É identidade. E identidade genuína, não performada, não adotada como estratégia, mas construída, é uma das coisas mais atraentes que existem, porque não pode ser falsificada por muito tempo. O problema é que identidade genuína não tem atalho, não tem script, não se aprende em um vídeo. Se constrói em anos de escolhas difíceis, de confronto com o próprio medo, de decisões tomadas de acordo com valores próprios, mesmo quando ninguém está olhando. A biologia é o ponto de partida, mas nunca é o destino. O desejo que você não examina te governa. O desejo que você examina, sem julgamento, sem vergonha, mas com honestidade brutal, se torna informação. E informação você pode usar. Essa é a diferença entre ser movido pelo instinto e ser movido por escolha. Entre ser um animal que segue o sinal mais forte e ser um ser humano que entende de onde o sinal vem e decide, conscientemente,
para onde vai. 300 mil anos de evolução estão do seu lado, ou contra você. Depende de quanto você está disposto a enxergar.